Graça e paz, meus irmãos e amigos, mais uma vez, o irmão Aldo Lima aqui falando, sempre na direção e na orientação de Deus. Meus amados e queridos irmãos, uma referência bíblica bastante conhecida no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, os seres humanos não são pecadores simplesmente por infringir as leis civis, no sentido de furtar, roubar, assaltar, matar, se prostituir, se drogar, cair no alcoolismo. Não são simplesmente por essas razões. Isso são apenas agravantes. Não são também por simplesmente desobedecer as regras da palavra de Deus, os preceitos, os estatutos. Os seres humanos são pecadores porque nasceram no pecado. A Bíblia diz que Deus criou um casal perfeito, colocou em um jardim, no melhor lugar que eles poderiam estar e desfrutar do bom e do melhor. Mas eles desobedeceram a Deus. E por conta dessa desobediência, que no caso é o pecado contra Deus, entrou o pecado e também a morte no mundo. E o ser humano passou a ser um ser humano distante do seu Criador. Mas Deus, por amor aos seres humanos, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para reconciliar novamente o ser humano para com Deus o Pai. E não simplesmente se voltar como criatura, mas sim como filho. Todos aqueles que creem em Jesus, no seu sacrifício na cruz, se tornará filho de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, Romanos 3:23 está dizendo que não há um justo sequer. Em outra referência diz exatamente assim: não há um justo sequer. E em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas, meus amados irmãos, nesse mesmo versículo de Romanos 6, a parte B diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Lucas 5:32, o Senhor Jesus diz que não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por que ele diz que não veio chamar justo? Porque não há um justo sequer. Ele veio para os pecadores. Basta os seres humanos reconhecer que é pecador, precisa de Jesus para ter salvação, precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, se entregar a Ele, e assim terá a libertação, perdão dos seus pecados e a reconciliação novamente para com Deus, o Pai. Pense nisso, reflita, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.